está dando início a uma série de estudos acerca das colunas do caráter cristão, que são quais são as atitudes essenciais de uma fé viva, né? Então, que você possa estar atento a todas as aulas que vão vir, né? A começar por esta, que será o nosso pontapé inicial, sendo a primeira coluna que vai ser abordada. Que vocês, se tiverem dúvidas ou queiram saber mais acerca do tema, entre em contato no WhatsApp, liguem para mim, entrem em contato que nós estamos à disposição para atendê-los. Então vamos lá. A primeira coluna do caráter cristão é a fé genuína. Aí você pode estar olhando para essa imagem e não estar entendendo absolutamente nada. Mas eu queria dizer para você, com convicção, que você, aí na sua casa, você que está atrás desse computador ou atrás do celular, você exerce uma fé inata. Gabi, e o que seria essa fé inata? A fé inata é uma fé natural. Ou seja, eu vou começar dando exemplos através dessa imagem. Você compra uma água mineral. Você bebe tendo confiança de que essa água está sendo bem tratada. Você bebe tendo confiança de que essa água está limpa, né? Que ela teve seus devidos cuidados para você poder adquiri-la e tomá-la, né? Sem ter causas de danos. Ou seja, você tem uma fé inata acerca daquela coisa. Você vê, você confia, mas você não sabe o procedimento. Outro exemplo prático é esse carrinho com mercadorias dentro, simbolizando o supermercado, por exemplo. Você vai fazer suas compras, você pega suprimentos que você acha necessário para ser consumido, né? Então você toma esses mantimentos e você não sabe o procedimento dele até ter chegado ao supermercado. Você não sabe quais foram os processos necessários para ele chegar até lá. Mas, de qualquer forma, você compra, você consome aquele alimento e você confia que aquele alimento ele é bom e se ele está ali é porque ele está apto para ser consumido. Da mesma forma, a gente pode ter um pensamento acerca de ir a um restaurante. Você vai lá, você faz o seu pedido, você pede um prato especial, mas você não sabe a procedência que aquela comida ela foi conduzida, que ela foi tratada para chegar até você. Mas, de igual modo, você confia que aquela comida é boa, que ela está apta para ser consumida e você consome. Ou seja, você tem uma fé inata acerca daquela coisa. Você não sabe a procedência daquilo, mas você confia, né? De igual modo, acerca dessa mão que está com um bisturi em sua mão, simbolizando um cirurgião, você muitas das vezes se submete a uma cirurgia de urgência quando é necessária e você confia naquele médico mesmo se você não sabe nenhuma especialização acerca dos procedimentos que ele irá fazer. Mas você confia que ele está apto para exercer aquela profissão. Ou seja, gente, de modo geral, a fé ou confiança está na base do modo de viver de cada pessoa. Ou seja, todos os dias exercitamos uma fé inata em alguém ou em algo. Ou seja, todo dia você está exercendo essa fé. Mas essa fé que eu venho falar para vocês hoje, essa fé genuína, não é a fé inata. Pelo contrário, é a fé que nos faz irmos até Deus. É a fé que nos dá confiança nele. E aí, a gente chega no ponto-chave. O que é fé espiritual? De igual modo, quando você tem fé espiritual, aceita de bom grado ideias básicas e age com base em muitas coisas que não entende. No entanto, é importante frisar isso, sua fé espiritual ela não funciona de modo inato, de maneira nenhuma, como faz a fé natural, né? A fé natural, ela é inata, é como nós vimos anteriormente no slide. Você confia sem saber os procedimentos, mas você confia, né? A fé natural, ela é inata. Enquanto a fé espiritual, essa nós, qual estamos relatando agora, é uma fé resultado direto do nascimento espiritual. Ou seja, quando você nasce de novo, quando a graça do Senhor superabundou sobre os seus pecados, quando Deus enviou seu único filho para morrer para todo aquele que nele crê, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você crê em Deus, você crê na sua salvação, que você é uma nova criatura, ou seja, a sua fé espiritual é resultado direto do seu nascimento espiritual. Então, a gente vê quando Paulo ele descreve acerca da fé em Efésios 2:8,
que através de suas palavras nos lembra de que, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Pela fé, o cristão crê ser verdadeiro tudo que foi tornado conhecido na palavra, na qual Deus fala de modo autoritativo. Gabi, como funcionaria esse modo autoritativo que está acerca da palavra do Senhor, a qual Deus fala, né? Então, o cristão está autorizado a confiar implicitamente na verdade assim crida, a prestar serviço de acordo com as diferentes necessidades das diversas partes da Escritura. Ou seja, o cristão, ele crê ser verdadeiro tudo aquilo que foi tornado conhecido na palavra de Deus, porque a gente sabe que a palavra de Deus foi inspirada por ele, né? A palavra de Deus é escrita por homens, porém inspirada por ele, na qual Deus ele fala de modo autoritário. Como assim? Quando Deus fala acerca dos mandamentos, o cristão, aquele que crê em Deus, confia em Deus, crê pela fé, ele obedece os mandamentos. Quando ele ouve ameaças, ele treme. Quantas promessas divinas relativas a esta vida e aquelas do porvir, eles a aceitam. Mas os principais atos da fé salvadora se relacionam em primeiro lugar a Cristo, na medida que o crente o aceita, o recebe e descansa somente nele para a justificação, a santificação e vida eterna. Tudo pela virtude da graça. Ou seja, os principais atos da fé, ela está relacionada primeiramente a Cristo, na medida que nós aceitamos a Ele. Ou seja, a fé espiritual está ligada diretamente ao nosso novo nascimento, né? Então, diferente da fé inata para a fé espiritual, a nossa fé espiritual, ela nos liga diretamente, ela nos relaciona a Cristo. E por isso nós aceitamos tudo que tem escrito nela, de forma que Deus fala de modo autoritativo. Ou seja, tudo que ele fala, nós aceitamos, tudo que está descrito, nós seguimos, nós devemos praticar, aceitar e obedecer, e principalmente descansar nele, né? Sempre esperando a vinda de Cristo acerca da morar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, crendo na vida eterna. Assim, a primeira coluna de sustentação que o povo de Deus deve ter é a fé espiritual, né? Ou confiança em Deus. A fé genuína está inteiramente ligada à fé espiritual e à confiança em Deus. E essa atitude não crescerá e não se desenvolverá a menos que os crentes individualmente conheçam Deus cada vez melhor. Essa verdade é exemplificada ao longo de toda a Escritura. E por isso, eu trouxe alguns exemplos de fé espiritual e confiança em Deus, de alguns homens, né, que estão descritos na palavra do Senhor, que exerciam essa confiança, essa fé em Deus, que essa fé é a verdade exemplificada ao longo de toda a Escritura. Ou seja, é exatamente isso. A gente vê na palavra do Senhor a verdade. E por causa disso, muitos homens que seguiram a Cristo, que confiaram nele, tiveram fé nele, eles declaram isso na palavra do Senhor, né? Então, a primeira pessoa que eu destaquei aqui foi Moisés, quando ele declara, né, que o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Né? Davi também declara, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Outro exemplo prático também que a gente vê na Bíblia é o profeta Jeremias, quando ele diz, a minha porção é o Senhor, diz minha alma. Portanto, esperarei nele. Gente, nesses 3 exemplos práticos que eu trouxe para vocês, acerca de exemplos de homens que tiveram fé espiritual e confiança em Deus, a todo momento eles declaravam isso, que Deus era a força da vida deles, né? Que o Senhor era a salvação, que eles amavam a Deus, que Deus era a fortaleza da vida deles, o rochedo, o lugar forte, o libertador, né? E eles tinham confiança em Deus. Que Deus era a porção deles e a alma deles gritavam, ansiavam, declaravam que esperaria no Senhor e confiaria nele, independente dos resultados. Né? Ou seja, o pontapé inicial da nossa coluna para ter um caráter cristão é nossa fé
genuína. Nós devemos colocar em prática a nossa fé genuína. Por quê? Queria deixar claro aqui para vocês. No momento que vocês foram chamados para serem novas criaturas, que vocês nasceram de novo, então vocês têm a fé genuína nas suas vidas. Porém, vocês precisam pôr em prática, vocês precisam se aproximar de Deus, vocês precisam declarar que Ele é o Senhor da vida de vocês, que Ele é a força, que Ele é tudo. Né? A gente sabe que à medida que nós se aproximamos de Deus, nós adquirimos com Ele intimidade, dependência, confiança. E com isso nós conseguimos descansar no Senhor. Então, eu quero dizer para vocês, jovens, que vocês têm a fé genuína. Vocês não só têm a fé inata. A fé inata todos têm. A fé inata todos podem exercer. A fé inata você poderia até nem saber o que era isso, mas agora você está sabendo. A fé inata você já tem. Né? Mas, em primeiro lugar, a fé mais importante é a fé genuína, a fé que você adquiriu através do Espírito Santo de Deus quando você nasceu de novo, quando você se tornou uma nova criatura perante o Senhor, quando você foi chamado para ser filho dele, para glorificar a ele e exaltar o nome dele. Então, você já tem a fé genuína. Assim como esses homens de Deus declaravam a todo momento que a confiança, a força deles vinha no Senhor, que a fé estava em Deus, que a esperança deles estava em Deus e que glorificaria o Senhor em todo o tempo. Assim devemos sermos nós, exercendo a nossa fé genuína, a nossa fé no Senhor. Né? E é interessante declararmos também que existe a fé possível por meio de Cristo. Como assim, Gabi? Né? Em Gálatas 2, 19 e 20, Paulo ele está dizendo que ele e todos os demais verdadeiros crentes em Cristo vivem na vida constantemente confiando no Salvador. Ou seja, Paulo está dizendo que quem nasceu de novo, que verdadeiramente é servo de Deus, aqueles que estão constantemente com o Pai, ele está a todo instante confiando no Salvador. Né? E em Gálatas 2, 19 e 20 diz assim: Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo está simplesmente dizendo que ele e todos os demais crentes verdadeiros em Cristo vivem a vida constantemente confiando no Salvador. Já não vivo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, então eu confio nele, independente de qualquer coisa. Se Cristo vive em mim, então ele vai fazer aquilo que atrai ao seu coração, aquilo que está conforme a vontade do Pai, né? E o apóstolo também, ele nos diz, né, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que andemos por fé e não pelo que vemos, né? A fé genuína compreende-se que o cristão ele não avalia a vida essencialmente nos seus sentidos naturais, como a fé inata, né? A fé da natureza. Pelo contrário, o verdadeiro cristão, ele avalia a vida pelos olhos da fé. Aí você pode se perguntar, como Paulo ele podia ser tão confiante de que a vida cristã transcorreria dessa maneira, né? E lá em Filipenses 4:9 diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou seja, Paulo, ele não estava preocupado com o que ele iria vestir, com o que ele iria comer, com o que viesse a fazer pelo dia de amanhã. Pelo contrário, né? Paulo estava tão confiante em Deus que ele sabia que o Senhor supriria qualquer necessidade que ele precisasse, né? E ele declara essa verdade para nós. E por isso eu deixei aqui destacado uma frase bastante importante, mas antes eu gostaria de ler algo para vocês, que diz assim: a verdadeira chave para se viver uma vida de fé são os meios divinos fornecidos pela poderosa e sempre constante presença do Salvador e Senhor Jesus Cristo que habita em nós. Ou seja, para vivermos verdadeiramente uma vida de fé, né, só podemos vivenciar dessa forma através de meios divinos fornecidos pelo próprio Deus, que é através da sua constante presença em nossas vidas, que habita em nós. Então, lembre-se, você tem a fé genuína na sua vida, você precisa pô-la em prática, né? Você tem que pôr em prática a sua fé, confiando constantemente no Senhor e esperando nele. Então, está claro, então, que a primeira grande atitude cristã, a fé, começa na salvação e
caracterizará a toda a sua vida cristã. Ou seja, gente, a fé genuína vocês adquirem na medida que vocês aceitaram o Senhor como o único e suficiente salvador da vida de vocês. Ou seja, a primeira grande atitude cristã é a fé. Você já tem a fé genuína de Deus. Vocês precisam colocá-la em prática. Assim como foram citados alguns exemplos de homens que tiveram as suas fés genuínas no Senhor, que confiaram em Deus, né? Que possamos sermos como eles, pedimos em nossas orações ao Senhor, que possamos pôr em prática essa fé, que essa fé ela é possível por meio de Cristo. Então, nós temos essa fé através do nosso Pai, né? Então, que vocês possam entender que a primeira grande atitude cristã é a fé. A fé você já tem, né? E ela começa na salvação. Vocês são salvos, né? Vocês entregaram as suas vidas por amor a Cristo, né? E eles vos salvou. E ela será caracterizada a toda a sua vida cristã, ou seja, durante todo o seu percurso da caminhada cristã, até chegar às mansões celestiais, vocês estarão sendo caracterizados por esta fé. Então, que vocês possam ter entendido que nós exercemos muitas das vezes a fé inata, né? A fé é natureza, como eu citei logo nos primeiros slides, mas a fé principal, a única fé que nos liga ao Senhor, a única fé que nos faz sermos íntimos para com Deus, sermos dependentes com Ele, é a fé genuína. E essa fé, essa coluna cristã, nós precisamos exercer para adquirir o caráter cristão, né? São atitudes essenciais de uma fé viva para com Deus. E com isso eu gostaria de finalizar deixando uma tarefinha de casa para vocês, que seria interessante que vocês lessem à medida que terminassem de assistir a aula, que é ler Romanos 5, do 1 ao 10, né? Que é a coluna fundamental sobre a qual ele ficará a sua vida se você afirmar amar a Cristo, né? Então, esse versículo declara exatamente isso, quando Paulo, ele descreve, né? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, que vocês derem procedência a essa leitura, que vocês possam aplicar em seus corações. No próximo domingo, nós teremos outra coluna cristã bastante interessante. Então, que vocês busquem verdadeiramente estar exercendo as colunas de um caráter cristão. Lembre-se, você já tem a fé genuína. E o próximo tema da aula que vem é a obediência. Então, que vocês possam estar pesquisando, estudando, lendo a palavra do Senhor e sendo edificados. Que Deus os abençoe. Até a próxima aula.